Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como descrever uma cidade ou país em inglês. Então, vamos lá! Como descrever cidades e países em inglês? Você sabe? Se alguém perguntasse assim, como é a sua cidade? Como é o seu país? Você saberia responder em inglês? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 3, gramática, adjetivos e clicar em começar. É muito importante que você faça as atividades que estão na plataforma. Se você já fez, sempre que possível você pode acessá-la novamente e refazer para revisar o conteúdo. Então, gente, vamos aqui para falar um pouquinho do adjetivo. Sabe o que é um adjetivo? Qual é a função dele? Bom, um adjetivo é uma palavra que descreve um substantivo. Ele vai dar as características daquele substantivo, vai falar sobre ele. Nós usamos adjetivos após o verbo to be ou antes de um substantivo. Então vamos ver alguns exemplos aqui, dos adjetivos após o verbo to be. Paris is beautiful. Paris é linda. Veja que a gente tem is, que é o verbo to be, e depois o adjetivo. London is expensive. Londres é cara. Então, beautiful e expensive são adjetivos que estão descrevendo o substantivo Paris e Londres, certo? Use o advérbio really para deixar um adjetivo mais forte. Então, eu quero reforçar aquele adjetivo. Eu posso usar o advérbio really antes dele. Really aqui significa muito. Brazil is really big. O Brasil é muito grande. Salvador is really exciting. Salvador é muito legal. Veja que então o really aqui está intensificando esse adjetivo big e exciting. Use os artigos a e am antes de um adjetivo quando o adjetivo vier antes de um substantivo no singular. Gente, a e am significa um ou uma. Então, a gente só pode utilizá-lo quando eu estiver falando de um substantivo no singular. Então, nós usamos am antes de palavras que comecem com as vogais a, e ou u. E, consequentemente, usamos o a quando for antes de consoante. Veja a estrutura de uma frase, então, em que a gente está usando o artigo, depois o adjetivo, depois o substantivo. Lembrando que aqui só para substantivos no singular. Paris is a beautiful city. Paris é uma cidade bonita. Então, estou usando ali essa estrutura. Brazil is a big country e Salvador is an exciting city. Veja que aqui eu usei am porque exciting começa com uma vogal. E quando a gente for aprender os adjetivos, é muito importante que você aprenda também os seus opostos, assim você vai estar ampliando o seu vocabulário. Temos aqui alguns exemplos, exciting e boring, empolgante e chato, beautiful, ugly, bonito e feio, big e small, grande e pequeno, wonderful e terrible, maravilhoso e horrível, expensive e cheap, caro e barato, quiet e noisy, quieto e barulhento. E agora eu tenho uma proposta de atividade escrita para vocês, e é sempre importante vocês praticarem, também a escrita. Você vai escrever um pequeno parágrafo em inglês, descrevendo a sua cidade e utilizando pelo menos 2 adjetivos desses que nós estudamos nessa aula ou algum outro adjetivo que você queira utilizar. Antes da escrita do texto, você tem que fazer um planejamento, que é organizar as suas ideias, pensar na linguagem que você vai utilizar para escrever esse texto, vai fazer um rascunho primeiro, depois você vai revisar esse texto que você já escreveu e corrigindo tudo aquilo que precisa ser corrigido e vai escrever a versão final, que é aquela que você vai compartilhar com o seu professor. Não deixe de fazer essa atividade que é muito importante, certo? Para que você possa praticar aí os adjetivos e compartilhar o texto com seus colegas e com seu professor. Muito bem, alunos, nesse vídeo nós falamos então sobre como descrever uma cidade ou um país em inglês. Espero que tenham gostado. Bye, bye!